Os gaúchos acordaram hoje com a informação de como está a atividade do Rio Grande do Sul e se fosse fazer uma analogia com o futebol, uma partida de futebol, o placar terminou 0-0 e a gente convidou o Roberto Rocha, que é da FEE, da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, e também o meu colega o Guilherme Daroit, para a gente conversar um pouco sobre esse empate na economia gaúcha. O que significa, Roberto? Agora a gente divulgou que a taxa comparada com o mesmo trimestre do ano anterior, quer dizer, janeiro, fevereiro e março de 2017, comparado com janeiro, fevereiro e março de 2016, a gente estimou que não teve crescimento e nem queda, né? Ficou 0-0. Ficou 0-0. Tendo em vista que a gente estava levando 11 partidas perdendo, né? Estava já na série B, na seda da economia, junto com a economia nacional, a gente conseguiu com não crescer, pelo menos não diminuir o produto médio que tem na economia. O que a gente pensa no longo prazo da economia? Que o produto aumenta para as pessoas, dividido entre as pessoas. Quando está um produto cada vez menor, menos produto para as pessoas, menos renda gerada. Mas significa que a gente dá para respirar e passou o pior, ou não é uma garantia de que daqui para frente vai continuar, quer dizer, vai ter um crescimento? A gente, nós, né, que a gente calcula, a gente não gosta muito de fazer muita previsão. Existe uma tendência, nós tivemos 2016 inteiro vindo cada vez com taxas menores, né? Começamos 2017 sem estar caindo. Temos o impulso da safra, entendeu? Que já está, né, precificada como uma safra grande, né? As exportações não tem um sinal, tem problemas setoriais, né? Alguns que a gente, né, inclusive, né, são matérias que o jornal tem acompanhado, né, sobre a questão das carnes, né? Mas os automóveis parece que continua ainda o setor automotivo exportando bastante. Então, se a exportação continuar junto com a safra, a gente pode ter crescimento nos próximos, né? E aí mas muito depende do que acontece com a economia nacional, né? A gente é uma parte do todo da economia nacional. Porque na comparação com o trimestre anterior, que é o que o IBGE usa, a gente tem um crescimentozinho de 0,6%. Qual é o melhor? Olhar o trimestre anterior e ver como é que a gente está, ou olhar em relação ao mesmo trimestre ano passado? Depende, na verdade, depende do que a gente está olhando, tá? Se a gente quer ter uma ideia do que está rolando no momento, né, o trimestre imediatamente anterior dá a ideia, olha, estava em dezembro o nível, estava de tal nível, e agora nesse começo de ano já está no nível maior ou menor. Então a gente tem a ideia, né, então o que a gente viu é que 0,7 um pequeno crescimento, mas não está caindo. Okay. Né? Em relação ao país, tem uma questão de defasagem, né, que milho e soja, principalmente os grãos, no país entra no primeiro trimestre e que entra no segundo, né? Isso também afeta um pouco. Se o Brasil tem um crescimento maior em relação. Sim, nesse trimestre, né? Comparando aí em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a safra de soja e do milho no resto do país, no centro-oeste, né, ele entra no primeiro trimestre, né? E o nosso entra no segundo trimestre. Então, acaba pesando mais o setor de grãos para a economia nacional no primeiro trimestre e nós no segundo trimestre. Então, o que também dá uma expectativa, é o trimestre onde pesa mais. Nos últimos anos, sempre nesse trimestre, você vai acompanhar a série, é quando a sazonal é melhor, quando cai menos o trimestral, porque tem esse impulso grande da concentração de uma atividade que é muito significativa, que se espalha em muitos municípios, né, no segundo trimestre. Abril já teve alguns números justamente das vendas externas, talvez da indústria, um pouco não tão boas, digamos assim, quanto poderia ser. Isso também pode impactar o PIB no segundo trimestre? A gente tem acompanhado, assim, nós temos um outro setor que acompanha mais mensalmente, né, de uma forma mais acurada o setor das exportações. Foi visto que a gente continua um crescimento. No ano acumulado ainda cresce. Ainda cresce, né? A gente vê ali que o setor de carne sofreu bastante, né? A soja, né? A gente vê, tem que acompanhar com a separação de estoque, talvez tenha algum estoque para tentar aproveitar, ver questão de preço, né? Já que está bem capitalizado o setor, você pode inclusive, né, não precisa jogar toda a exportação, né, no mesmo momento, né? Mas a produção agropecuária já foi feita, e a produção industrial, isso aí, vamos esperar que o setor complexo, acho que parece que o marco de equipamento também consegue exportar um pouco mais, mas isso aí nós estamos em abril,
né? Temos dados de abril ainda, né? Ainda não tem os dados da produção industrial, né? A gente é muito assim cauteloso, né, em fazer previsões, né? E o Roberto usou a analogia do cheque especial rapidinho para a gente finalizar aqui esse comentário da redação, que o PIB tem a ver com o cheque especial. Como o pessoal pergunta, dá para comemorar o zero? Sim, em certa medida comemorar o zero é a mesma coisa que a gente tá no negativo no cheque especial e a gente para de dever. Os juros para de acumular. Então assim, nós deixamos de ter menos para dividir, pelo menos temos a mesma coisa que a gente dividiu no ano passado. Legal. Roberto, super obrigada pela participação na redação da Reut, e a gente volta a qualquer momento com mais comentários sobre a economia.